Há alguns anos eu atendi uma advogada, ela tinha mais ou menos 53 anos no consultório, foi antes da pandemia. Eu vou dar o nome para ela de Joyce, um nome fictício. E ela veio acompanhada do marido. E a queixa que eles trouxeram é que ela estava já há alguns meses muito irritada, muito exausta. Ela se sentia constantemente cansada e basicamente ela não queria falar com ninguém. Ela já não tinha nem mais vontade de cuidar da casa, de cozinhar. Ela não tinha mais vontade de ligar para os familiares nem para os amigos. E começaram a ter várias brigas em casa por uma irritabilidade muito intensa. Ela começou também a demorar para responder as mensagens que as pessoas mandavam para ela. Tanto mensagens relacionadas ao trabalho, quanto também mensagens de colegas de faculdade que queriam fazer algum tipo de encontro. E ela contou que parecia que nos últimos meses ela acordava e para sair da cama e ir para o trabalho era algo que parecia assim, ela nem sabe como ela chegava lá. Ela ia se arrastando. E ela ficou muito incomodada com isso, ela não entendia o que estava acontecendo. Ela começou a fazer vários exames hormonais, vários exames relacionados a questões de urina, questão de até ressonância magnética, mas estava tudo normal. E ela começou a sentir uma coisa muito estranha, que não fazia sentido, mas ela começou a se perguntar por que valia a pena tudo aquilo, aquele esforço todo de ter que sair de casa, de ter que, enfim, trabalhar, fingir que está tudo bem. E ela começou a não se conformar com isso e ela não conseguia aceitar que ela não tinha nenhum tipo de problema nos exames e começou a ter várias discussões com o marido. O fato é que esse exemplo é um exemplo clássico de um quadro depressivo que tem um sintoma que é o sintoma raiz do quadro, que é um sintoma chamado de anedonia. O que é isso? Bom, anedonia, para a gente entender, é importante a gente entender como que funciona um sistema, né, do nosso cérebro. Ele tem dois módulos, né, dois modos de funcionamento, vamos assim dizer, e que isso foi elucidado nos últimos anos pela neurociência cognitiva. Um modo que é chamado de sistema do apetite. É um modo em que o nosso corpo, as nossas, enfim, né, nossas emoções, nossos pensamentos, nossa energia, ela está voltada para coisas positivas. A gente busca sinais de coisas novas e de coisas que são prazerosas. Esse estado, né, do modo de apetite, ele faz com que a gente tenha vontade de se aproximar, tenha vontade de explorar, de se conectar com as pessoas e se conectar com o mundo. Só que também tem um outro modo de funcionamento, que ele é mediado por outras áreas do cérebro. Ele pode ocorrer até junto com esse, ou pode ocorrer separado, mas ele é meio independente, que é o modo da retirada, o modo defensivo do encolhimento. Esse modo ele é ativado quando o corpo percebe que ele pode ser punido, em que pode haver muitas agressões muito fortes, das quais ele não tem como escapar. E esses dois modos são importantes, esse modo tanto do apetite quanto esse modo da defesa, do encolhimento. O que acontece é que, por N motivos, às vezes esse modo do apetite ele está desligado. E esse modo do apetite é basicamente o que se entende hoje sobre o sistema cerebral das emoções positivas. Aliás, quando a gente tem uma emoção positiva, é importante perceber isso. A gente tem vontade de fazer coisas, a gente tem vontade de se aproximar das pessoas e a gente tem uma atenção voltada para coisas que de fato são novas, coisas que são de fato prazerosas. Isso faz parte das emoções positivas. E na anedonia isso está desligado. Na verdade, esse estudo, né, da neurociência cognitiva, que foi bastante estudado nos últimos anos e tem sido muito evoluído, ele acabou vendo que isso é, na verdade, mediado por uma falha num sistema de recompensa e de prazer, mas não de prazer rápido, não, de recompensa e prazer com o esforço, com o desafio. Esse circuito está desligado. E eles viram que esse tipo de emoção, né, essas emoções positivas, quando elas estão desligadas, elas podem causar alterações de 3 formas, tanto no nosso cérebro quanto na forma como a gente se sente. Foi assim que eles dividiram. Uma das alterações é uma perda da vontade ou da antecipação de prazer. A gente perde o interesse,
A gente não consegue perceber que algo pode ser que seja bom. É como se fosse uma anedonia antecipatória. A gente já prevê que aquilo vai ser muito sem graça, que não tem porquê a gente fazer aquilo, vai ser muito difícil. Isso é uma alteração na vontade, no interesse. A segunda alteração que eles viram é uma alteração na capacidade de gostar das coisas, de aproveitar o momento. A gente começa a não conseguir sentir mais o prazer naquilo que a gente sentia, mesmo na hora. Parece que está sem graça, sem sal, sem vida, e a gente não consegue prestar atenção nas coisas positivas quando estamos nesse estado. Foi visto que isso altera a atenção, a gente fica com a atenção voltada para coisas negativas. Então tem alteração no interesse, na vontade, tem alteração na capacidade de sentir prazer e de aproveitar, e tem uma alteração na capacidade de lembrar das coisas que nós fizemos que trouxeram experiências positivas. Como assim? Por exemplo, pessoas que têm este quadro, a anedonia, que é a marca central da depressão, essas pessoas elas podem às vezes esquecer ou se sentir assim muito desconfortável no ambiente social por não saber como se portar, por não saber como que ela dá um riso de volta para outra pessoa, como que ela consegue se conectar, de que jeito que ela tem que prestar atenção no outro. Ela não se lembra tudo que ela já fez e já conquistou e que trouxeram coisas positivas. Ela sente como se aquilo fosse algo estranho a ela. Parece que o mundo está desconectado e parece que você nunca teve a capacidade de causar nenhum tipo de experiência positiva pelas suas próprias ações. Isso é uma deficiência do lembrar. Então a anedonia tem a ver com uma diminuição persistente das emoções positivas, principalmente na antecipação de prazer, ou seja, no querer, no desejar, no interesse, na vontade. Também uma anestesia em termos da sensação de prazer no momento e de você prestar atenção nas coisas positivas, e uma alteração na motivação de você ir atrás de algo que você sabe que é bom, porque você se sente desconfortável, você não consegue lembrar que houve isso em algum momento na sua vida. Isso daqui é muito importante, por quê? Porque até então nós não tínhamos, até poucos anos atrás, nós não tínhamos tratamentos que fossem eficazes para a depressão, para combater este tipo de sintoma. A maioria dos tratamentos, incluindo remédios e terapias, eles eram eficazes até certo ponto para diminuir as emoções negativas, que são importantes também, Tirar a angústia, a culpa, o sentimento de que, enfim, está tudo muito ruim, de que você está se sentindo de uma forma péssima. Isso é importante também, mas a gente não tinha nenhuma ferramenta, ou basicamente as ferramentas não eram muito boas para estimular esse circuito do prazer, do interesse e de você conseguir se lembrar da sua capacidade de causar coisas positivas no mundo. E isso fazia com que muitas pessoas se sentissem anestesiadas. Às vezes elas até melhoravam da angústia, só que elas viviam uma vida sem graça. E isso não trazia só sofrimento, isso prejudicava demais a capacidade dela produzir no mundo. Prejudicava a capacidade dela prestar atenção, dela seguir planos que, enfim, tenham vários passos, porque isso fazia com que a cabeça ficasse muito aérea, porque ela estava desconectada do mundo. E isso gerava uma série de prejuízos também na saúde, ou seja, essas pessoas que não melhoravam desse aspecto, elas tinham tinham um risco muito maior e vários episódios de recaída do quadro depressivo. O fato é que isso mudou nos últimos anos, basicamente, tanto em termos do foco no desenvolvimento de estratégias medicamentosas, mas principalmente no desenvolvimento de tipos de terapias, de intervenções que são treinos mentais práticos para reativar esse circuito do querer, o circuito do gostar e o circuito do lembrar. Então isso foi estudado pela maior autoridade mundial, na minha opinião, e eu acho que na opinião de todo mundo que estuda essa área, que é a Michelle Krask. Ela é a maior autoridade mundial em termos de transtornos de ansiedade e de humor, e ela foi estudando especificamente isso, e ela desenvolveu vários métodos, mas vários outros pesquisadores também, que o dela de fato foi o mais testado, aquele que mais funcionou.
é basicamente de você começar a testar e treinar ter essas emoções, ou seja, é um treinamento para reativar o circuito do prazer, das recompensas, mas das recompensas que exigem um desafio, que exigem um esforço. E isso é chamado, de um treino de afeto positivo. Foi inspirado na psicologia positiva, que até então a gente não tinha bolado, a ciência não tinha bolado um método que fosse comprovadamente eficaz, que fosse testado várias vezes, que tivesse passado pelo teste de São Tomé, como eu digo, que é o teste da evidência científica. E esse passou, e isso foi incorporado aos outros tratamentos para depressão, para aliviar sintomas negativos. Sim, isso é importante. E isso se mostrou altamente eficaz, tá? Esse tipo de treino chama tratamento do afeto positivo e é o melhor tipo de treino até a atualidade para reativar esse circuito do prazer e para combater os sintomas de anedonia, que é um sintoma assim basicamente central da depressão e um sintoma que previne, que prediz muitas recaídas e prediz um funcionamento ruim da sua capacidade de trabalho. Como que a gente começa então a fazer isso, a gente vai começar a ter que treinar, prestar atenção em coisas, mesmo que a gente não tenha vontade nem interesse, mesmo que a gente não acredite que funcione. Por quê? Porque se você tivesse empolgado, se você tivesse interesse, se você acreditasse que funciona, você não estava tendo isso, você não estava deprimido, tá? Uma das estratégias que é muito, muito simples e que provavelmente você vai achar muito boba, mas que eu digo para você que isso faz parte de todo o tratamento que, enfim, seja otimizado em termos de evidência científica para a depressão, e que se você fizer isso com consistência, isso tende a melhorar esse sintoma de anedonia. Não é que só isso vai curar totalmente, mas tende a melhorar sim, com a consistência, mas algumas pessoas podem ter uma melhora já instantânea. Como é que é esse treino? É o treino de você agendar no papel, no calendário, agendar um evento positivo que você gostaria de fazer, que você lembra que você gostava quando você não tinha isso. Por exemplo, pode ser, enfim, você praticava um esporte que agora já não tem mais graça, pode ser uma viagem que você gostaria de fazer, o que você já gostou de fazer, mas que agora parece que não tem nem propósito. Pode ser uma comida, um jantar, uma companhia com alguém que você sabe que era gostoso, mas agora você não sente mais. Escolha qualquer coisa, não precisa pensar muito, tá? Pode ser uma coisa grande, uma coisa pequena, não importa. E anota num papel, numa folha sulfite, o dia e a hora em que você vai fazer isso. E aqui é importante deixar claro, eu não acho que você vai fazer, você não precisa fazer. Isso é um treino para a nossa capacidade de antecipar o prazer. E a ideia é que você anote isso, deixe isso visível para que você veja assim no seu dia a dia, mesmo que você não queira. Você pode deixar colado na geladeira, como a gente fazia antigamente. Você pode deixar um post-it, enfim, no computador, na televisão, com a data e o horário em que você vai fazer isso. E você pode também, de repente, tirar uma foto, mas deixar bem na tela de fundo do seu celular para você ver antes de ver, por exemplo, o Instagram. Isso é um treino chamado Activity Schedule. Claro que é muito simplificadamente, isso faz parte de qualquer tipo de terapia de ativação comportamental para depressão. E isso é algo que basicamente você não vai acreditar, você vai achar que é bobeira, e eu não acho que você vai conseguir fazer todos os dias. Eu nem estou na pretensão, e não é esse o objetivo, que você faça isso. O objetivo é que você deixe isso visível, e isso começa a fazer com que esse circuito seja religado, como se ali os motores começassem a funcionar. Tenta isso e coloca aqui no comentário sobre o que você achou, qual foi a sua experiência. Saiba que existem muitas ferramentas e cada vez mais estão surgindo ferramentas muito mais específicas, rápidas e eficazes para que você recupere esse prazer na vida e que você possa se libertar da angústia e voltar a sorrir. Então, não perca as esperanças, e um passo na direção certa, como eu sempre falo, vale muito mais do que 1 quilômetro na direção errada. Tenta, coloca aqui nos comentários e compartilha esse vídeo.